Oi, irmã, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do ECA, É, o Estatuto da o Criança e do Estatuto, o Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim. É, o Isso, que a isso, irmã pode introduzir sobre esse estatuto dentro da congregação cristã? na verdade, é assim, eu posso. É que não tem respeito nenhum. Eu acho que a congregação até desconhece, né? Porque o artigo 57, dos 56 para frente, 57, 58, 59 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu ver o número da lei aqui. É 8.090 barra. Ela é bem antiga. Sofreu algumas mudanças, mas ela trata justamente sobre isso. Tem uma parte lá que fala que o artigo 58 e 59, eles falam que a criança tem direito à cultura, ao esporte e ao lazer. E que é dever do Estado, município e das entidades, todas que forem, proporcionar isso para as crianças, né? Quando eu comecei a confrontar esse negócio e ver os absurdos, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, que eu fui fazer a faculdade de Direito já tinha 36 anos que eu comecei, quando eu já fui fazer a faculdade de Direito. E na época eu estava na congregação. E quando entrou nessa matéria, era até uma juíza que dava. Ela era juíza da infância e juventude lá daqui da cidade de Paranaíba, uma cidade vizinha onde eu fiz a faculdade pública. E ela começou a falar sobre estatuto. Quando chegou nessa parte que a gente estava estudando sobre o dever da sociedade, do Estado, do município, a sociedade em geral, de proporcionar para a criança, inclusive incentivar esse negócio de cultura. Se a criança tem um dom, por exemplo, de música, um músico, né? Ele poderia tocar, né, numa orquestra, num outro negócio, não só na igreja, né? Isso é assegurado por lei. Só que a congregação, o ensinamento é que se você toca na congregação, você não pode tocar a não ser em orquestra filarmônica, sinfônica. E assim mesmo não pode ser o mesmo instrumento que você toca lá. Outra afronta a esse estatuto, esse artigo do estatuto, é a ausência de lazer. Esporte, Deus me livre, né? Tipo, lazer, tipo ir ao cinema, ao teatro, no circo, no parque, no céu. Não pode, é pecado, que não sei, você sabe disso, né? Você cresceu, sua bisavó lá. Quantas vezes você foi na sua infância em cinema? E se foi escondido. Fui escondido. Eu e mais uma organista. Nós fomos Aí. escondidos, nós cabulamos a aula no meio da semana, Lenice. Porque minha mãe, nem a mãe dela ia concordar que a gente fosse ao cinema no sábado. Então a gente foi lá para o centro de São Paulo assistir um filme. Nós duas. Pois é, eu também, na época da congregação, eu e essa irmã que é examinadora, que é minha melhor amiga, nós também fomos escondidos lá assistir um filme que muito famoso, né? Que antigamente tinha cinema aqui na cidade, hoje não tem mais. E nós fomos lá escondidos também, né? Deus me livre, né? Não pode, né? E de esporte, Deus me livre. Os meninos morriam de medo, não podia pôr short para praticar educação física, tinha que ser calça comprida. As irmãzinhas, coitada, tinha que pôr uma calça comprida debaixo da saia, né? E assim só podia fazer o esporte na aula de educação física, fora participar de algum time, de alguma equipe, nada. Ou então nas fazendas, né? Nas fazendas dos irmãos lá, que aí jogava bola lá, mas era tudo escondido. Pra você ter uma ideia, uma vez meus filhos foram tomar banho de rio, né? Isso, Deus me livre, pecadão, né? E foi com a turma de irmão lá da reunião de jovem menor, lá num sítio de um irmão lá, que o rio era lá no fundo. Você acredita que eu fiz eles depois pedir perdão lá na frente?
para a Irmandade, porque eles tinham tomado banho de rio. Eu fiz. Então, quando eu comecei... Ô, irmã, e a Irmandade teve que ser lá com Amém? Amém? Meu Deus! Amém? Quando eu passei a frequentar a congregação, eu tinha televisão em casa, mas a televisão é coisa que rouba a alma. É um instrumento do diabo, né? É a caixa do inferno. Era tanta coisa que falava que eu peguei e vendi a televisão. Vendi a televisão, fiquei sem televisão em casa. E aí meus filhos, né, lógico, criança, sempre dão um jeito de esconder, assistir escondido nos vizinhos lá, né? Porque também eles estavam aprendendo a música e se tivesse televisão em casa, eles não iam poder ser oficializados, né? Não ia poder ser oficializado. Então, você vê que essa instituição, ela diz legalista, que obedece à lei, que segue o que as leis falam, mas não segue. Proibindo as crianças de ter direito ao lazer, para praticar um esporte, né? Cultura, que a música é uma cultura. Não pode, só pode tocar dentro da igreja, ou nas tocatas promovidas pela igreja, entendeu? Às vezes a pessoa tem até o dom de cantar e coisa, mas não pode cantar, para ganhar dinheiro não pode, porque é pecado, não pode, é contra a doutrina. E o pecado, para eles, não é o que a Bíblia taxa como pecado, é o que a doutrina eles determinam, diz que, né, irmã? que a doutrina diz que é pecado. Então, as crianças, aí você fala, mas hoje em dia tá mudando. Mas é muito pouco, hein? Aqueles que... Não, e a história de não poder cortar cabelo, né? Eu fui assim, uma crente mais de culto de jovem. Por quê? Eu acompanhava meus filhos nos cultos de jovem, né? E essa história de usos e costumes, eu vi cada aberração nos cultos de jovem. Uma vez, estava um frio, tinha caído geada aqui na região, e as irmãzinhas, as menininhas, criancinha, assim, menos de 5 anos, ia de vestidinho, com blusa e tudo, mas as perninhas roxas, que as pessoas mais simples, mais pobres, que não tinha condição de pôr uma meia calça grossa, alguma coisa assim, com as pernas roxinhas, tremendo lá na frente, recitando, né? E aí eles falavam assim, lá no púlpito, olha, se você for pôr uma calcinha na sua filha, porque ela está tremendo de frio a perna dela, mas antes ela tremer de frio aqui na terra, do que as pernas dela queimar no inferno, porque ia pôr uma calça comprida de abrigo. Ô, irmã Lenice, esse é muitos absurdos, né? Mas eu não quero que a irmã perde o foco. E quando uma criança, um menino, ele quer tocar, vamos supor, ele quer tocar sax, aí o encarregado da comum dele fala assim, não, sax tem demais, você tem que escolher violino, não tem violino. Aí aquele menino passa a aprender a tocar um instrumento que ele não queria, e aí ele fica um músico frustrado. Eu conheço muitos músicos, irmã, que não queria tocar o instrumento que é oficializado, porque na orquestra não precisava. Isso também não enquadra dentro dessa lei aqui? Enquadra sim. Ele fere frontalmente esse artigo 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou até anotar esse artigo. É 58 e 59 os artigos que tratam disso. Porque... E a própria Constituição também fala que é da comunidade, da sociedade, do direito e do município assegurar isso, eles não podem. E outra coisa, a Constituição, no inciso 2º, acho, salvo engano, do inciso 5º, que trata dos direitos de garantia individual, é lá nesse inciso também que fala do direito à liberdade de culto religiosa e tudo, ele fala que ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo se não for em virtude de lei.